Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí do Descomplicando as Opções. Eu tô aqui com o Leonilson, ele é assinante lá do Opções e Oportunidades. A gente vai bater um papo aqui sobre esse mercado, né, algumas dúvidas, alguns pontos aí importantes aí que vem surgindo que eu acredito que pode ajudar bastante gente. Fala Leonilson, beleza? E aí, Léo, tranquilo? Vamos lá, para começar aqui, Leonício, me fala um pouquinho como é que você chegou no mercado de opções, como é que você chegou lá no Opções e Oportunidades, quanto tempo você já Certo. opera, o que que você faz? Então, na verdade, assim, meu dinheiro ficou um bom tempo em poupança, né? Então, eu deixei um bom tempo na poupança. E aí, teve um tempo que o meu filho, meu filho, um amigo meu falou para mim do mercado financeiro e como que a gente podia operar, comprar ações, essas coisas todas. E aí eu fiquei pesquisando, isso aí foi há um ano atrás, eu fiquei pesquisando sobre isso, mas não fiz nada, nenhuma operação, não sabia nem como eu entrava na bolsa, fiz minha conta na corretora, foi a única coisa que eu fiz. E aí eu fiquei um ano estudando, aí esse ano, no começo do ano, eu falei, não, esse ano eu vou tentar comprar minha primeira ação, só que o meu capital não é alto assim, né, o que eu tenho guardado não é uma coisa alta. Eu falei, comprei livro, né, do Nigro, e aí eu falei, eu vou estudar isso, vou ser buy and hold, só que meu capital não é alto, não dá para eu diversificar no lote padrão, eu tinha que ir no fracionário. Aí foi em fevereiro que eu comprei as primeiras ações no fracionário, e aí isso foi 2 semanas antes do coronavírus. E aí comprei essas coisas, comprei um pouco de fundo também, né, para deixar meio passivo lá das coisas que eu tinha aprendido, e aí simplesmente meu dinheiro derreteu. Eu fiquei 30% do meu patrimônio ali que eu tinha colocado, tinha ido pro saco. Eu falei, agora eu preciso arrumar um jeito de recuperar isso. E aí eu comecei a estudar, né? Minha ideia de ser buy and hold, falei, não, deve ter alguma coisa. Eu ouvi falar de swing trade, day trade. Comecei a estudar, estudei bastante análise técnica e pensando em fazer swing trade, mas sempre no fracionário por causa dos lotes que não daria para eu comprar muito. E aí eu comecei a brincar com isso. O retorno era pequeno, não era um retorno muito alto, era um retorno pequeno. E aí eu falei, preciso ver uma forma mais rápida de recuperar. E aí, o que que a gente faz? Vai pro day trade, né? Aí eu fui lá, comecei a estudar, mas sempre antes de operar, de clicar o botão, eu sempre estudei muito, né? Então, sempre estudando antes de apertar o primeiro botão, saber o que eu tô fazendo, não errar em nada. Então, muitos dos conteúdos que foram liberados, eu fui pegando, o André Moraes mandou uma apostila, então, deu para estudar bastante análise técnica nessa época. E aí eu comecei a estudar também com o Cohen, vendo as lives dele, entendendo como ele operava, o que que fazia, como fazia, por que fazia. E aí eu vi você numa live lá do Coen, falando sobre opções. Aí eu falei, nossa, esse negócio de opções aí parece que é bom, né? Dá para alavancar seguro, porque no day trade eu fiquei operando uns 15 dias simulando positivo toda semana no simulador. A hora que eu pus meu dinheiro lá, foi nem um dia positivo, só negativo. Aí eu lembro do dia da saída do Moro, pulou meu stop. Aí meu coração foi lá na altura, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. E eu nem perdi muita coisa. Foi coisa de R$ 30 que eu tava perdendo lá. Eu falei, mas não é pra mim, se é R$ 30, imagina se fosse 500 nesse stop aqui. Eu não ia dar conta. Aí eu falei, não, vou começar a ir para outro caminho. Aí eu comecei a ver as suas lives, todo o conteúdo que você tem lá, eu acho que eu devo ter visto quase tudo, seu e de mais um monte de professores que ensina a parte de opções e antes de entender tudo. Aí eu comecei a operar, acionava algumas travas, e aí foi quando eu vi você falando do blindar capital, renda recorrente. Eu falei, nossa, isso aí é interessante, é o que eu quero, né? Porque eu quero só fazer uma renda recorrente mesmo, né? Não precisa ser, não quero enriquecer rápido, assim, igual todo mundo acha que enriquece, né? Eu queria, na verdade, recuperar o capital que eu tinha perdido. Eu falei, não, nessa de recuperar o capital aí que eu tinha perdido, eu preciso ir por esse caminho de renda recorrente. E aí eu vendo como que você fazia, como você estruturou o COI, eu falei, não preciso disso, não é necessário fazer dessa forma, mas eu preciso entender e começar a aplicar. E aí eu entrei no site seu, o sistema diamante não estava aberto, eu falei, eu vou entrar no opções e oportunidades e ver o que acontece antes de eu apertar o botão lá das estruturas, né? Já entendi um pouco das estruturas, mas nunca tinha aplicado nenhuma.
E aí eu falei, eu vou entrar e vou começar a acompanhar, né? Ver como é, ver as calls que você dá, o que eu posso fazer. E aí, acho que quando eu entrei, a primeira call foi de um spread calendário, acho que foi de março até. E aí eu falei, não, vou ficar de fora, não sei o que é isso ainda, vou estudar isso aí. E aí eu faço o paper trade, né? Fico marcando, botando os valores todo dia, agora a planilha fica aqui fritando aqui, eu vendo tudo que tá acontecendo com as operações. E eu falei, não, é pouco em relação ao o tanto que eu ia colocar na operação, só que se eu pensar, se eu alavancar isso aqui, eu vou ter mais, então eu vou começar a aprender isso aqui. Aí depois, no primeiro spread calendário que eu fiz, que eu entrei mesmo, aí eu já bati, fiz só com a Petro, bateu 10%. Aí depois eu fiz com Petro e Vale, um deu 15% e outro deu 10%. Aí esse último aí que a gente fez, o meu deu 18% mais ou menos, 17 ponto alguma coisa, quase 18% na Vale, né? E a Petro a gente tá na Snowball. Então eu fui entrando, entendendo, e eu sei que acho que no segundo mês, só com o lançamento coberto e com os pré-de-calendário que eu fui fazendo, eu zerei. Então eu consegui voltar o patrimônio que eu tinha antes. Então agora eu tô perto do zero ali, mas eu tô perto do zero contando com Cogna na carteira. Então Cogna é desvalorizado na carteira e sem passar calor, né? Eu falei, tô tranquilo, já sabia que ia acontecer. Se caísse muito, eu assumi Cogna no valor que eu tinha do strike lá que a gente tinha feito, que você tinha proposto lá. Então eu falei, ó, não tenho calor, eu sei o que vai acontecer, sei todos os cenários. Eu falei, não, esse é o mercado que eu preciso operar, né? O mercado de opções me deu essa possibilidade aí de eu conseguir operar dessa forma, tranquilo, sabendo o quanto que eu vou ganhar, o quanto que eu vou perder e saber montar as estruturas. E eu tô todo dia assim, eu estudo bastante, assim, eu vejo as lives que você coloca no Opções e Oportunidades, então sempre coloco lá e vejo, mesmo que depois. A que você faz de quarta também com o pessoal, não dá tempo de ver na hora às vezes, mas eu vejo depois também. Então, eu estou sempre acompanhando, sempre estudando. Toda vez que você põe uma estrutura, eu ponho, simulo, vejo o que que tem. E aí eu consegui recuperar e vamos ver se eu consigo agora aumentar o capital, né, também. Não só recuperar, mas agora ir aumentando. Porque eu fiquei minha vida inteira com dinheiro na poupança, eu não sabia nem que era renda variável. Não sabia nem, na verdade, nem a renda fixa, nem a Selic eu tava nessa, e esse amigo meu sempre falando para mim, cara, tira seu dinheiro da poupança, põe na Selic, é mais seguro. E aí ele veio com essa história de mercado, eu sei que eu apaixonei pelo mercado, tão assim, que tem boa parte das operações que eu gostaria de estudar, mas num sentido diferente. Eu sou professor da área de física, então não é minha área de pesquisa, né, econofísica, só que vendo as estruturas do Black-Scholes, tá certo que ela não funciona, mas o cara pensar em tudo aquilo, ele teve bastante pesquisa ali no meio associado, né, se eu não me engano, um deles era físico também. Então, isso é uma coisa que eu estou levando assim meio paralelo com a minha pesquisa agora na pandemia. É, não posso estar no laboratório, né? Eu só fiz experimental. Então, eu tento estudar um pouco disso também para levar para a minha profissão e tentar ver modelos, modelar alguma coisa nesse sentido, assim, meio com um hobby, né? Um paralelo. Se for interessante, aí sim entra numa publicação, mas seria para entender mesmo a fundo, mesmo que é isso, né? Minha esposa é estatística, então daria para fazer um trabalho junto. Então, tem tudo isso que eu fiquei apaixonado assim, pelo mercado financeiro e estrutura de opções. Então, as possibilidades são gigantescas. Poxa, que legal. Então, de um ano para cá, você já está operando opções. Você não sabia nada de mercado, estava com dinheiro na Nada, nem de poupança. mercado, nada. Tava com dinheiro na poupança, resolveu abrir uma conta e com um ano já está operando opções, já está fazendo, montando as estruturas lá. Pô, que legal. E o que você acha do Opções e Oportunidades? O que está sendo Opções e Oportunidades aí para você? Tem te ajudado? Eu achei quando eu fiz lá, né, fiz o pagamento, eu falei, não sei nem se eu vou conseguir pagar essa estrutura do Opções e Oportunidades aqui, só que ele já tá praticamente, assim, se eu contar do que eu já ganhei, o Opções e Oportunidades já tá pago, assim, já, né, então eu já nem me preocupo mais com os valores que eu paguei do Opções e Oportunidades. Mas eu achei que ia ser um canal de call, que você ia passar a call, ninguém ia falar nada, eu ia lá, colocar a operação, apertar o botão e ia ser só isso. E aí não, né? Eu vi que o pessoal se ajuda muito, e aí foi onde eu tive interesse também. Toda vez que alguém tem dúvida lá, eu tento responder. Se eu tenho dúvida, eu coloco lá. O pessoal responde quase na hora, de sábado, domingo, O feriado. pessoal não dorme, né? Não dorme, não dorme. Então, é mais que uma comunidade ali, né? Um pessoal se ajudando mesmo, é o que você sempre fala, né?
ensina, aprende duas vezes. E é bem isso mesmo. Então, quanto mais eu fui ensinando o pessoal, mais tinha vezes que eu falava alguma coisa que não era muito certo, ou alguém tinha outra opinião, e eu via a minha e mudava, né? E realmente via que tinha outras coisas para fazer. Então, tanto parte estrutural, como que fazer a operação, né? O pessoal entra às vezes com muita dúvida de como monta as operações, o pessoal está sempre pronto lá para explicar e falar os spreads que estão conseguindo, para quem não consegue fazer na hora. Então, isso aí é mais que uma comunidade, né? É um pessoal se ajudando assim violentamente ali. Pois é, o pessoal acaba se ajudando bastante, né? Eu sempre estimulo isso daí. Eu acompanho a comunidade, eu não consigo estar lá no chat ativo, né, diretamente, mas estou sempre fazendo postagem, estou sempre fazendo conteúdo, mandando pro pessoal e estimulando assim a interação, né? Que eu acho que é o que a gente tem de maior valor aí essa comunidade, ter um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse e se ajudam, né? Então acho que isso daí que é legal, que é difícil você ter isso em qualquer outro âmbito, talvez, né? Pessoas que têm essa disposição assim para estar ajudando aos que estão do lado, né? Então acho isso muito massa. Não, é muito interessante mesmo. O pessoal não perde tempo ali, já responde sempre na hora, assim. É incrível, assim. A gente vira tudo amigo, assim. Não se conhece, mas é todo mundo amigo ali se ajudando. Já já saiu o happy hour de opções e Ah, é. oportunidades. Tem que Passando a sair. pandemia. Mas e aí? Você tem feito que operações, assim? Quais são as operações que você mais executa lá? Você falou de spread de calendário, né? Isso, os prédios sempre fico esperando para fazer, né? Sempre aí na quarta-feira antes. Os lançamentos cobertos, sintético. Aí eu sempre faço um gerenciamento de risco bem trabalhado mesmo, né? Para saber o quanto eu tenho de laço na corretora, quanto que eu tenho de dinheiro para cobrir o sintético. Então, se vai acabando isso, eu prefiro não operar, né? O melhor jeito às vezes o melhor é não operar do que operar. Então, às vezes eu fico meio de fora em algumas operações. Eu gostei muito da trava de baixa financiada, então eu já peguei meio um esquema de a hora de fazer, então sempre venho fazendo. Quando eu vejo o mercado cai uns 2, 3 dias, 4 dias aí, eu vejo se dá para montar, eu monto ela. Então ela sai de graça na carteira, se cair eu ganho, se subir eu não gastei nada, sempre sabendo do risco, que é pegar o ativo lá num valor que eu pagaria, e geralmente esse valor é bem baixo, né, que a gente consegue. Então, faço essa operação, faço bastante. Monto travas. Então, o que eu mais faço é lançamento sintético e sem protegido, né? Sempre que eu faço, às vezes eu faço operações no BOVA mesmo, e aí vendo BOVA e compro um pouco mais abaixo lá, dobrado, ou às vezes até triplicado, dependendo de como eu imagino que vai acontecer no mercado. E é o dinheiro do mercado, né? Não é o dinheiro que está saindo das minhas estruturas. Já fiz borboleta também, só que eu sei que é uma operação que não é fácil de dar certo, né? Aí, a que você recomendou, né, a BWB, também fiz. A que você passa, assim, geralmente eu faço e fico estudando. Então, eu fico vendo o que acontece, vejo o melhor cenário, quando montar, se vale a pena, não vale a pena, se eu posso alavancar ou não, né, porque tem estruturas que eu consigo alavancar, outras não. Então, sempre tem essa dúvida, né, dá para operar com pouco? Dá para operar com pouco, mas tem que fazer um gerenciamento de risco bom para você não alavancar na hora errada, né? Então, os spreads de calendário eu comecei com 100, aí depois foi com o lote 200, esse último eu já fiz com 500 já, então estou aumentando a mão, mesmo que deu errado, e aí o seu operacional da mudança, né, dela para Snowball, então já ajuda bastante, você fala, não tô perdendo o lote inteiro, tô perdendo um pouco, mas eu vou recuperar, né, eu só assumo o prejuízo a hora que eu realizo, se eu não realizo, se ele está dentro de uma estrutura ainda, é porque eu estou tentando recuperar sem realizar o prejuízo. Então eu vejo que é a operação que dá para ir entendendo e aumentando a mão. Então são as operações que eu venho fazendo, assim. Estou tentando entender bastante de THL, então o Snowball uma estrutura, é o THL, né, mas mais curto, então eu estou tentando, por causa de ter renda recorrente, eu estou tentando me especializar bastante em estruturas de calendário. Então, fazendo estruturas maiores, montando coisas que eu coloco alguma coisa pelo menos um mês na frente para ver como funciona, para ver se dá para colocar dois para frente por causa de liquidez. Só que antes de colocar qualquer coisa no papel, primeiro eu coloco no papel para depois eu operar, né? Então,
tentando visualizar sempre isso. Se eu for colocar uma operação e essa operação sobe muito ou desce muito, saber se eu vou perder ou ganhar ou como reverter, né, toda a situação. Então, eu sempre fico pensando nisso. Então, eu tenho algumas estruturas, assim, de calendário na carteira que eu sei quais são os riscos e tentando entender como que reverte, né? Algumas coisas eu sei, outras eu vou vendo na prática, né? Tentando entender na hora que dá alguma coisa errada, que aí a opções de oportunidade ajuda muito, porque você coloca lá, o pessoal, não, faz isso, faz aquilo, ou até nessa do spread calendário que você mudou para a estrutura também, deu para eu ter uma noção de que acontece se não der certo, então, Pô, muito bom. E você tem feito o spread calendário todos os meses. Não, beleza. O Snowball você falou que montou também. Você montou aquele da Petrobras? montei o da Petrobras e depois o do O com a spread, né, série que K. virou. Isso, esse eu Boa. montei, tá lá. Tá montado, eu até falei lá no grupo, lá brinquei no Opções e Oportunidades, que eu até fui meio mão de alface ali, eu fechei a operação antes do que você falou, Uhum. mas estava dentro do meu gerenciamento ali, né, na hora que eu tinha pensado, a hora que der tantos por cento eu já rolo, porque eu não sei o que vai acontecer depois, e aí eu vi que realmente os 3 últimos dias ali a opção seca muito rápido, né, mas eu tá perto ali do que vocês conseguiram, o pessoal conseguiu ali, mas deu para entender, né? Eu não deixei sair depois por causa estava no meu gerenciamento. Falei, se eu não sair agora e se depois der ruim, eu também vou ficar chateado. E se eu não sair, se eu sair agora e depois der bom, eu saí bem e o pessoal do grupo vai ter saído bem, tá tudo bem, né? Não tem nada ruim aí nessa situação, mas dá para entender bastante coisa assim, nesse sentido aí. Isso que você falou é muito importante, né? Que a galera vê assim alguma coisa, alguma estratégia, recomendação e já quer colocar na prática. Então é sempre importante você colocar no papel, planilhar, fazer uma simulação, né, de como se estivesse executando, para você entender como é que funciona a operação na prática. Muitas coisas, o mercado de opções ele acaba assim, tendo muitos conceitos que são abstratos, né, que você só consegue entender mesmo, ter a real noção de quando você coloca ali no papel, na prática, que você fala, ah, é assim que funciona, né? E até para você pegar confiança também nas estratégias, né? Então, isso que você falou é bem legal e é importante também para quem está começando agora no mercado de opções, né? Pô, viu uma estratégia legal, coloca ali na planilha, simula como se estivesse executando e vai vendo o resultado daquilo, vai vendo se você se sente confortável, né, com o andamento da operação. Eu acho que o mais importante é isso, eu acho que até o que te fez ir para o mercado de opções, que é você estar com o seu emocional bem, né? Você está confortável com aquilo que você está fazendo, porque se você está confortável com aquilo que você está fazendo, você não faz cagada. Você não fica tentando correr atrás do rabo ali para tentar se recuperar ou acabar tentando sair do fundo do poço cavando mais. Né? Então, muitas pessoas acabam fazendo isso. Pô, perdeu ali dinheiro, tenta correr atrás de ganhar mais dinheiro para recuperar e só piora a situação. Então, acho que essa parte emocional ela é muito importante e é isso que também o mercado de opções ele traz para a gente, né? Ele não é um mercado que está girando ali o tempo todo. Então, então você consegue ficar mais racional, você consegue ter um racional mais forte e conseguir pensar ali no que você vai fazer, né? Em quais são os seus próximos passos. Então, bem legal também essa a sua colocação aí de estar colocando tudo no papel, né? E também a parte boa também é que eu não preciso ficar o dia inteiro no computador olhando o mercado, apesar que quando eu tenho tempo, como eu trabalho no computador, né, com as aulas agora durante a pandemia, fazendo tudo virtualmente, então estou no computador ou cuidando do meu filho. Então, nesse sentido, eu não preciso estar aqui acompanhando o tempo todo, mas sempre a planilha está aberta aqui, qualquer tempinho eu venho, dou uma olhada, vejo como está a estrutura, é só por ansiedade mesmo, mas nada que se eu ficar fora de casa e não der para fazer, não vai, vou ficar preocupado, né? Igual quando eu comecei lá no Swing Trade lá, eu queria olhar todo o tempo, porque se subisse um pouquinho dessa porcentagem que eu tinha lá, eu já queria tentar sair da operação já, mudar o stop de lugar, e aí foi a hora que eu veio o mercado de opção. Na verdade, quem falou do mercado de opção, a primeira vez foi a live do Coen, e eu acompanhava aquelas aulas de day trade, de corretora, e aí o cara lá da corretora, ele falou, não... Foi, logo começou a cair tudo, eu tava tentando acompanhar as operações day trade, swing trade, e o cara mandou uma lá, não faz, não põe stop, senão você vai ser violinado, compra uma put. Eu falei, o que é esse negócio de put aí?
E aí depois você veio com a live lá, falando com o Coen, montando uma estrutura. Lembro até a brincadeira que você usou, que o Coen perguntou qual que é o nome dessa estrutura, você chamou de Leozinho de Baixa. Aí eu, eu falei, não, eu vou atrás de ver o que é isso aí. Foi a hora que eu realmente é a melhor coisa mesmo. É legal, assim, em opções, quando você entende o objetivo da estratégia, né, pouco importa qual que é o nome da estratégia, porque, assim, se você for pesquisar, sei lá, tem mais de 200 estratégias no mercado, só que você não sabe quando é que monta cada uma, quando é que faz, e o mais importante é o seu objetivo, né, então qual é o nosso objetivo, principalmente lá no Opções e Oportunidades? Gerar renda, e com um pedaço dessa renda, você vai montando posições para se alavancar no mercado. Então, a partir disso, você consegue entender e você consegue até montar outras estruturas que depois que você vai ver que existe um nome para aquele negócio. Né? A trava de Sim, baixa financiada, por exemplo, é um Jade Lizard. Né? E assim, esse nome tem uma infinidade de nomes, na verdade, para essa estratégia, né? Então, e para cada estratégia dessa que é montada. Então, o que é mais importante é entender o objetivo. Eu acho que você tá num caminho legal aí. Parabéns, né? Que você tá num nível aí bem legal também, aí, pouco tempo de mercado e já operando aí opções, já entendendo aí os conceitos, né? E melhor de tudo que você tá retomando ali a grana que você tinha, o seu capital que tinha desvalorizado ali na pandemia, e você está trabalhando aí com essa consistência, né? Então, assim, se atingiu, é até legal ver isso, porque boa parte das pessoas vão para day trade, vão para swing trade, aí se lasca, perde muito dinheiro para depois começar a fazer o que é o certo, né? Começar a ver onde que realmente consegue ganhar consistência. E você se encontrou, eu posso dizer assim, você se encontrou rápido, né? sim, foi nesse. Mas é porque eu vi que minha mentalidade, assim, operando, não era uma coisa que ia ser muito bom. Eu perder R$ 30 no Day 3, tem uma galera que perde muito mais que isso. E eu levantei do computador, desliguei tudo, assim, falei, não é possível. Suando frio. Não sei, e quando tava na simulada, conta simulada, o negócio ia. Fiquei 15 dias, assim, todas as semanas, as 2 semanas que eu fiquei fazendo isso, eu fiquei no positivo. Tipo, batia a meta, parava, como se eu estivesse operando com o meu dinheiro. A hora que meu dinheiro foi pra conta, falei, não, isso aí não é para mim mesmo, não, eu vou tentar outra coisa. E o legal de opções é que realmente seu dinheiro está trabalhando para você, né? Não é você que está trabalhando ali pelo dinheiro, porque você monta a estrutura e deixa ela rodar. Você vai fazer suas outras atividades, você tem um negócio, enfim, você vai fazendo outras coisas, né? Como você falou, né? Você dá aula de física, é isso? Isso, sou professor da área de física aqui da Universidade Federal de Lavras. Aqui. Pô, legal. Também é uma área aí de maluco, né? É É nada, é por isso que nada. você veio para opções, né? Tá explicado. Eu acho que as estruturas me animam mais, assim, né? Quando você vai vendo os porquês e você pensar que você pode montar a estrutura mesmo, né? Você faz a sua estrutura, dependendo do que você vai fazer. Tem hora que eu fico lá mexendo no site lá que tem o payoff, fico vendo os payoffs para ver o que dá para fazer, o que não dá. Até que você falou dos nomes diferentes, tem hora que eu vejo alguém falando de um nome, aí eu vou lá, simulo, é uma estrutura igual que você falou, eu falei, não, é só nome mesmo, isso aqui é. E a forma que você explica no Opções e Oportunidades, quando você pega uma estratégia para explicar, você vem passo a passo, né? Compra isso, vende isso aqui é uma trava, aí você protege, e você não precisa ficar colocando nome nas coisas, você vai falando só o racional ali de como vai fazendo, isso aí ajuda muito a entender as estratégias. E por que tá montando as estratégias, né? Não é só compra, vende e vende. É compra por causa disso, vende por causa disso. Então, sempre protegendo. E a parte de proteger a operação também é o que chama mais atenção, saber ali exatamente aonde que vai parar tudo. E se cair demais ainda, você pode ganhar, né? Então, sempre pensando nesse ponto aí, vendo o que vocês fizeram com a Petrobras no começo do ano, na época que eu estava perdendo 30%, vocês estavam ganhando uma porrada lá. Então, eu falei, não, então vou ficar sempre protegendo, porque eu não sei, mercado é mercado, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Quem manda é o mercado. Então, a hora que ele cair de uma vez, aí a gente tem que estar preparado e posicionado. É isso, a gente não sabe quando é que vai vir, né? E como é que eu posso te ajudar? O que que você tem de dúvida aí? O que que você tem de dificuldade? Eu acho que primeiro tem uma dúvida operacional, né? Às vezes, a hora que eu vou fazer a rolagem, dependendo da estrutura da rolagem que eu vou fazer,
eu tenho muita dúvida de quantas pernas eu coloco, né? Por exemplo, o exemplo da Snowball, né? Vai chegar no fim lá da caixa, a gente vai precisar rolar as duas, né? A longa e a curta. A hora que eu vou operacionar essa rolagem, é melhor eu rolar curta com curta, primeiro, isso tudo no robô, né? Que seria mais fácil para fazer. A curta com a curta e pegar um spread, depois fazer a longa com a longa, ou já coloca as quatro pernas de uma vez. O que que isso muda? O que seria melhor para fazer nessas situações? Que às vezes eu me pego nessa, né? Teve uma operação até que eu fiquei tentando pegar um spread, não conseguia, aí eu falei lá no grupo, eu não tô conseguindo o spread, aí o pessoal falou, não, faz uma primeiro e depois faz a outra, que você vai conseguir. Aí eu fiz, realmente deu certo. Então, eu fico sem saber, assim, só nesses operacionais do robô, como que é melhor fazer essas rolagens, o que seria mais eficiente. No caso do Snowball, as pontas curtas é tranquilo, né? Todos os meses ali você vai fazendo a rolagem que você Uhum, recompra a ponta curta e vende a longa. Só que vai chegar ao ponto que você vai ter que fazer a rolagem das duas. isso. O mais interessante é que primeiro você faça a rolagem da ponta comprada e depois você faz a rolagem da ponta vendida. É Faz que aos pares, então, não coloca as quatro de uma vez. você até pode colocar, só que o robô ele vai ver ali pela diferença, né? No financeiro ali a princípio não vai mudar muita coisa. Eu gosto de separar porque primeiro fazer a longa, porque eu tenho ideia do quanto que eu paguei. Claro que isso depois que você planilhar, você vai saber também, mas eu sei a princípio o quanto que eu paguei, o quanto que eu quero pagar pela rolagem da ponta longa. Então, esse é o primeiro ponto. Porque pode ser que você pague muito caro na rolagem da ponta longa, mas está recebendo muito na ponta curta também. E se você botar as quatro pernas, não vai fazer diferença. O robô ele vai executar. Então, eu gosto de fazer essa separar, tá? Faz a rolagem primeiro da ponta longa e depois da curta. Mas isso é só a questão operacional mesmo. Nada impede de você Uhum. fazer as quatro juntas. Não tem problema, entendeu? Mais Fica só questão mais difícil de pegar o robô, né? Se fizer as quatro, talvez o robô demore mais para pegar. porque pode ser que você esteja pagando barato na rolagem da ponta longa, mas a ponta curta não está pagando tanto. E às vezes você deixa de pagar barato na rolagem da ponta longa e, Uhum, e podendo fazer a ponta curta depois. Então eu recomendaria fazer isso. Faz primeiro a longa e depois faz a curta. Que é para não uhum, ter problema também ficar segregado. Você sabe quanto você está querendo pagar na rolagem da ponta longa e bola para frente. uhum. Eu tava até pensando nisso, que tinha uma rolagem que eu tava querendo fazer por essa semana. Aí eu falei, eu vou, já que tava marcada a mentoria, eu falei, vou esperar para saber a melhor forma de fazer, mas eu tava simulando, todo dia eu dou uma simulada nos dois cenários para ver o que fica melhor para fazer. Aí tá, o meu papel tá tudo aqui anotado os valores que tá, para poder ver que é melhor. Aí eu acho que essa pode ser uma solução boa mesmo, fazer aos pares e já sabendo primeiro uma depois a outra, fica melhor mesmo. Eu sempre faço aos pares. Eu, Uhum, particularmente, Léo, sempre faço aos pares. Executar aos pares. uhum. Ah, legal. Aí eu separei outra pergunta aqui, que é, mas assim, no começo eu queria muito, tava operando, queria operar o tempo todo, né? Que você fica, antes de voltar às aulas mesmo de fato, que fica um tempo parado aqui sem aula, e você queria operar, e eu aprendendo de opções, querendo operar o tempo todo. Aí eu queria saber se existe algum tipo de estratégia que você use ou que dê para usar assim, até com um risco um pouco maior, que seja parecido com o spread de calendário, né? Que seja tipo tiro curto, assim, uma semana, que você entra no começo da semana e saia no. Você entra na segunda e saia na sexta, de acordo com a estratégia. Se tem alguma que daria para fazer também, parecido com o spread de calendário, mas não querendo os 15, os 20% que o spread de calendário está dando, pode ser menos, assim. Só porque às vezes a gente vê alguma oportunidade que entrar, eu principalmente como fico nessa de ficar estudando, às vezes eu acabo não operando por receio de entrar e dar muito errado, então eu acabo só visualizando, né? Então, algumas operações que eu fico olhando direcionais, então, às vezes, direcionais eu sei que pode dar certo, pode não dar. Então, eu queria algo parecido com um THL, se existisse alguma coisa. Não precisa ser calendário, né? Mas que seja curta e eficiente, né? Igual THL é bem eficiente, curta e eficiente. Não sei se tem alguma coisa assim. A gente já chegou a um ponto de executar bastante venda de volatilidade no intraday,
né, que quando o mercado ele abre, a volatilidade implícita ela está lá em cima com reajuste de posição e ela vai caindo ao longo dos dias, até porque os players eles vão ajustando posição e tal. Então o que a gente fazia era basicamente operar a venda de volatilidade, vende volatilidade com venda de straddle no início do dia e recompra ali próximo de meio-dia, 1 hora da tarde. É um resultado assim, é bom, mas ele vai te dar algo similar, ou até menos do que um lançamento coberto, um lançamento sintético. Então, não sei se o desgaste, o volume de operações que você vai fazer compensa. Há alguns momentos específicos que sim, é legal. Por exemplo, se alguma notícia da Vale, alguma coisa nesse sentido, que a volatilidade abriu lá nas alturas. E normalmente essa volatilidade ela despenca ao longo do dia. Aí dá para você fazer essa venda de volatilidade. Inclusive no PNT você consegue colocar lá parâmetro. A volatilidade implícita está tanto, executa a estratégia. Volatilidade implícita está tanto, você sai da estratégia. Tem como fazer. E tem outra possibilidade também, né? Que, por exemplo, no mercado americano, uma solução, né, é você começar também a pensar em operar no mercado americano, que em breve a gente vai ter também alguma coisa aí, né, eu vou estar divulgando, mas, por exemplo, no mercado americano aqui eu estou fazendo snowball com o SPY, SPY, que é o índice, né, o ETF ali do S&P 500. E as opções vencem de 2 em 2 dias. Então, de 2 em 2 dias eu faço rolagem. E rolagem recebendo $30, $60. Então, é bem legal também. Então, é uma estratégia que, assim, você acaba tendo uma dinâmica muito maior ali numa THL, por exemplo. Eu tenho uma Snowball montada aqui na MGM, tenho na SPY e na PBR, né, que é da Petri. E MGM PBR é rolagem toda semana, então toda quinta e sexta-feira você está fazendo rolagem, está tentando buscar a melhor rolagem e tal, então você tem esse processo operacional e que dá uma taxa boa. E do SPY, por exemplo, você tem vencimento de 2 em 2 dias. E que também é bem interessante, porque querendo ou não, a gente recebe ali $40, $50 a cada 2 dias, né? Então tem dado um resultado bem legal. Isso é interessante. Logo deve vir isso para o Brasil, né? O semanal tem falado muito sobre o vencimento semanal, mas não tem data, né? Não, a gente não tem data aqui no Brasil, mas vencimento semanal seria muito bom, cara. Ia aumentar muito a dinâmica assim, das operações, né? E diminui até o risco, porque você não fica tanto tempo posicionado, por exemplo, numa ponta vendida. Sim. Então você vai ficar, como se fosse um spread de calendário ali, né? Que você fica 2, 3 dias posicionado. Então, Dá para fazer toda semana. só que lá você faz toda semana. E na verdade no SPY a gente ainda faz aqui de 2 em 2 dias, né? Então, ó, venceu um hoje, o outro vai vencer daqui a 4 dias, né? Não, minto, daqui a 2 dias, no dia 2 de setembro, e depois tem outro para mais daqui a 4 dias, e por aí vai. É o que o pessoal fala, né? Que os Estados Unidos é a Disneylândia das opções, né? Eu falo que lá é Disneylândia que é o Hopi Hari, né? E para chegar a esse vencimento semanal, precisava ter bastante gente operando, né? Tem uma liquidez muito alta, né? Para virar semanal. O mercado de opções ele está ganhando uma visibilidade maior aí agora, né? Nesses últimos anos. Perto do que era antes, comecei a operar opções em 2012. Então, perto do que era o mercado de opções, ele evoluiu bastante. Né? As pessoas estão mais preocupadas também com proteção, então estão buscando também uma recorrência, consistência. E que acontecia muito era o quê? Pessoa física entrava na bolsa, quebrava, saía. Então você via muita gente nova chegando, mas o número de CPFs não aumentava, enfim, a bolsa ficava estagnada ali em termos de pessoas físicas operando por muito tempo, né? E agora as pessoas estão começando a se preocupar mais com essa proteção, estão começando a buscar
essas estratégias mais sólidas, digamos assim. Então, eu acredito que isso vai ser fundamental para daqui, e principalmente taxa de juros lá embaixo também. Sim. Então, como você falou, meu dinheiro estava na poupança. Muitas pessoas tinham títulos de renda fixa que eram considerados bons, pagando, sei lá, 150% de CDI, só que hoje 150% de CDI não vai dar nada. Né? Então, acaba forçando também essas pessoas a virem para a Bolsa. Então, esse movimento também de taxa de juros baixo é importante para que a gente comece a amadurecer ainda mais aí o nosso mercado. E amadurecendo o mercado, aí com certeza vai vir esses conceitos, né, essas coisas que já são trabalhadas no mercado lá fora, aqui. Hoje a gente tem muito mais ações com liquidez nas opções, então a gente está com dá para diversificar mais, a gente consegue fazer lançamento em mais ativos, né, a gente consegue trabalhar put de mais ativos. Antigamente você quase não via liquidez ali nas puts, né? Agora sim. Mas eu particularmente acho que vai demorar ainda mais um pouquinho. Vai demorar mais um pouquinho para esse vencimento semanal aí acontecer. Mas seria sensacional. Aí outra coisa que eu tinha colocado aqui para perguntar é que nem na estrutura de Cogna lá, o lançamento coberto estava dando nada de taxa, né? Então você preferiu esperar para não fazer fora do que do strike. E aí realmente fiquei pensando em uma operação, né? Eu vi que ela estava numa posição ali que eu achava que valeria uma borboleta, que eu acho que ela ficaria. Acho que ela fica ali, né, naquele miolinho ali dos 6 e pouco. Essa é algo que eu imagino olhando o gráfico ali. E aí eu fiquei pensando em borboleta, tentava montar, via, não estava dando um spread bom, falei, não vou montar agora, não sei. Fiquei pensando nisso. Aí você veio lá com uma estrutura lá de renda, né? Porque na verdade eu não queria gastar, né? Eu não gastava porque eu olhava o spread e falava, não quero gastar, né? Eu já gastei muito com Cogna, eu queria fazer uma estrutura que me desse uma renda, que pelo menos no começo ela fosse rentável e depois eu via o que eu podia fazer na operação, né? E aí você veio com a estrutura, assim, muito perto da semana que eu fiquei pensando nisso, você veio com a estrutura para a gente montar a Iron, né? A Iron BWB lá, é uma renda, né? Ela entra um dinheiro em caixa. E aí eu queria entender, eu fiquei, na minha cabeça explodiu, eu falei assim, como que ele pensou nisso, né? O que que te leva a fazer estruturas pensando nesse tipo de situação, né? Tá certo que a sua experiência é bem maior, né? Eu tenho experiência de alguns meses aí mas não me veio na cabeça uma forma de eu gerar renda com ativo tão lá embaixo sem ser o lançamento coberto. Aí eu falei, como que ele pensou nisso, né? Então eu queria entender mais ou menos como foi seu racional para estar pensando naquela estrutura. A BWB ali de Cogna, porque entra um pouco do viés especulativo aí, né? A gente pegou parte da taxa que recebeu e falou, pô, vamos pegar essa parte dessa taxa para conseguir gerar ainda mais renda. E a Cogna, ela veio com a movimentação de queda mais forte, está em cima de um ponto de briga ali onde teve muito comprador atuando aí fortemente nessa região dos R$ 6, né, que o mercado já vem sentindo dificuldade de passar dos R$ 6. E a gente falou, pô, vamos montar uma BWB de renda, né, que é a Iron BWB, que se o mercado ficar parado ou ele subir, você ganha. Né? E a ideia também é que a operação ela tem um ponto ali em que o teta dela fica negativo, que é bem mais lá para baixo, acho que fica ali na casa dos 5,80, 5,70. Então eu sei que essa região também é uma região ali de briga muito forte. E essa é uma estratégia de renda, é uma estratégia de renda e não é, né? Eu poderia dizer que ela é híbrida, digamos assim. Sim, porque se Porque for para um se, lado, a gente acaba perdendo a renda, né? se ela cair ali para baixo do ponto ali de teta positivo dela, você não consegue fazer as próximas rolagens positivas. Você vai acabar Uhum, pagando para fazer a rolagem. Aí ela uhum, deixa de ser uma estrutura que você está recebendo renda para você pagar. Então, esse que é o ponto, né? Só que levei muito em consideração aquele nível ali que a gente uhum, tinha de briga dos players e que o mercado ele poderia ou segurar ali ou dar uma puxada. Se ele uhum, segurasse, desse uma puxada, a gente ia conseguir gerar renda que vai servir para financiar nossas compras de put, ainda para proteger a COGN, e se ela voltar com a movimentação de alta, a gente está com a COGN na mão e retoma os lançamentos recebendo taxas melhores. Então, foi basicamente essa ideia aí. pensando mesmo no ponto que ela estava mesmo, né?
resistência, suporte ali, olhando sempre isso, então. Sim, eu poderia, por exemplo, montar uma trava de alta também, teta Uhum, positivo, né, que é uma trava de alta que está no lucro, com put, que eu recebo para montar, enquanto ela se mantém com teta positivo, toda rolagem que eu for fazer, eu vou receber dinheiro. Só que é aquela estratégia que não dá para você apertar tanto a mão. Por quê? Porque ela é de renda, mas pode deixar de ser. uhum. Então você já tem que ter criado um caixa, uma gordura ali com outras estratégias de renda. E a gente vai criando outras estratégias de renda também, como estratégias de suporte. Né? Por exemplo, o Snowball, que a gente criou. É uma estratégiazinha barata, o nosso risco é baixo e a gente está gerando renda ali. Então, por mais que a gente perca o potencial dos outros ativos de estar fazendo o lançamento, de estar conseguindo gerar renda, a gente tem outras estruturas que vão gerar caixa e vão servir para dar suporte para continuar a montagem de proteção dessas outras. Então, eu olho muito assim a carteira como um todo, né? Uhum. O complemento todo ali, né? Então, eu sempre vou fazendo esse manejo. Pô, essa estratégia aqui é legal como uma estratégia de suporte, né? Que é estratégia para você auxiliar outras estratégias ali de renda. Então, foi basicamente essa ideia. É porque na borboleta mesmo que eu tava vendo, não... se ela ficasse no miolo, ela não teria dado o tanto que deu essa, né? Mas essa tem mais risco, né? A borboleta que eu ia montar, ela não tinha tanto risco assim. É, perdia menos, né? Não, isso, mas perdia menos. Se perder, né? Então, como eu acreditei também que estava naquela região, eu falei, não, tá fazendo mais sentido montar essa aí do que montar outra. Aí vamos ver se como vai ser Cogna agora, né? Que é a ação mais falada aí, vamos ver como que ela vai reagir aí, né, nesse cenário. Tem É, eu, bastante ponto importante aí. a borboleta em si, né, a Fly ou Iron Fly, eu particularmente eu nunca gostei muito de montar, porque é uma estratégia que tem uma probabilidade baixíssima de acerto. Uhum, Então é difícil você gerar renda ali com aquela estrutura. É aquela estrutura que é em cima do muro, né? Se ela sai da condição de teta positivo, você perde o potencial ali de. Você perde o seu potencial de renda. Então, aí eu vi um estudo, né, que o pessoal lá da Taste Trade fez aí sobre comparando a BWB com a Fly, né, e uhum, falando dos resultados da BWB, que eram muito mais interessantes e tal. E aí sempre que eu vejo esses estudos, eu faço o que eu vou para a prática, né? Eu coloco em prática, eu vou fazendo os meus ajustes, vou vendo o que é interessante e levo para o pessoal de opções e oportunidades. Né? Então, por uhum. exemplo, o spread de calendário, estratégia que eu desenvolvi com base na prática. A Snowball também é estratégia que eu desenvolvi com base na prática. A estratégia em si é a THL, né? O que Uhum, muda é o sim. manejo, né? É a forma que Uhum. você conduz a operação e como é que você vai estar trabalhando o manejo ali da sua carteira. Né? E a BWB, nesse caso, não vai ser uma simples BWB, mas o processo de rolagem, manejo da estrutura faz diferença também. Eu acho que é isso que é o diferencial das opções, né? Não é só a montagem, né? Você já pensar em como você vai manejar em todos os cenários, né? Você consegue já ir pensando e estruturando, indo para um lado, você já sabe como você vai manejar para um lado, para o outro. Eu acho que esse é o que melhora muito de estar operando em opções do que eu estar operando mesmo ações de fato, né? Fazendo swing trade ou day trade lá é bem mais complicado lá do que, para mim, né? Lá é bem mais complicado do que opções, apesar de opções não ser nada fácil, né? O pessoal, quem não tiver um gerenciamento de risco também vai acabar quebrando em opções por alavancar demais sem entender de manejo, né? Então, acho que isso que fez eu gostar tanto, assim, de uma estrutura é diferente da outra, um manejo é diferente da outra, mesmo você está fazendo a mesma THL, né? O princípio é o mesmo, né? A THL, mas a forma de manejar e o tempo para manejar acaba sendo diferente de uma para outra. Você acaba vendo, você vai ver assim, com o passar do tempo, com a experiência que você vai pegando, que as coisas simples são as mais eficientes, né? Só que você aprende o quê? Que o detalhe ele faz diferença. E onde é que está o detalhe? Está no manejo da operação que você vai fazer. Pô, se o mercado cair e a operação for contra a minha posição,
o que que eu vou fazer? Consigo fazer um manejo para estratégia? Não consigo? Consigo fazer alguma rolagem, alguma coisa que seja interessante? Consigo transformar essa estratégia em alguma outra estratégia para me manter ativo e a possibilidade ainda de fechar a posição com lucro? Se for a favor, o que eu vou fazer? Então, acho que isso que é legal, né? Porque você consegue transformar uma estratégia em outra, e essa articulação, né? Essa capacidade de mutação ali da estratégia que é muito legal, né? Que Uhum, ele te dá muitas possibilidades, e esses detalhes acabam sendo bem importantes também para o resultado. uhum. Eu até, em relação ao manejo, tive um erro operacional aí na última recomendação de lançamento coberto da Via Varejo. Eu fiz um erro operacional lá, e aí eu tive calma, porque fiquei vendido em duas puts, né? Na verdade, a 19, eu tava comprado nela, que eu tinha montado uma trava de baixa, financiada. E aí eu acabei vendendo ela e zerado essa posição. Aí eu fui lá e com calma, eu tava vendendo duas puts, olhei e vi, tinha laço, tava coberto lá na corretora, então deu tempo para eu pensar um pouco. Aí eu acabei ficando com o lançamento na 18, que tá mais para baixo ainda, mas ganhando, e saí da trava recebendo ainda. Então, eu fiquei uns 2 dias só olhando a operação, falando, não, vou ver o que eu faço, o que dá para fazer, para onde o mercado vai, para onde ele volta, para saber se eu conseguia manejar ela sem prejuízo, né? Porque eu já estava vendido em duas put ali. Eu falei, não, preciso agora pensar, porque eu não tenho dinheiro para assumir essas duas put depois. Então, se caísse muito. Mas eu vi, como eu estava olhando pelo gráfico, e vi que ela não ia, na minha visão, né, ela não ia cair, então eu confiei no meu operacional, falei, vou esperar um pouco e pensar o que eu posso fazer, e acabei saindo com lucro de uma, e a outra também ficou lá, né? Eu tô com o lançamento lá na 18, que tá bem longe agora, então só se cair muito aí. Se cair e cair muito, que eu assumo, mas esse daí eu tenho lá no gerenciamento, esse dinheiro tá lá para poder cobrir. Então, essa parte que você falou de saber manejar, saber mudar a estrutura, aí é essencial, assim, né, para quando. E o meu foi erro operacional total, assim. Fui fazendo, na hora que chegou a recomendação, fui fazer e acabei não vendo o que que eu tinha na carteira ali. Não tinha pensado muito o que que tinha na carteira. Cara, aí é interessante falar isso, que erro operacional é comum acontecer, tá? Eu falo isso porque eu estava operando nos Estados Unidos, né? E estava com um grupo lá fechado e tal. Eu estava fazendo lançamento sintético, que é a venda de put. E aí eu passei, né? Eu mostrei, ó, pessoal, tô fazendo essa operação aqui e tal. E aí, beleza. Aí depois saí, fui fazer minhas coisas. E aí o pessoal mandou mensagem: Léo, você não vendeu put, você vendeu call, você tá descoberto em call. Eu tava descoberto em call, tava vendido descoberto. Aí eu consegui ainda fechar a posição com lucro e mudei para o lançamento sintético, né? Mas, Uhum. cara, acontece erro operacional assim, às vezes você não se atenta, mas acontece, vez ou outra ele vai acontecer. O importante é você saber o que que você está fazendo ali e saber o seu risco, né, da operação, qual o seu risco da operação e da estratégia. Nesse caso que eu estava posicionado, eu fiquei numa situação meio complicada, que era venda descoberta de call, né? Então, E aí mas também não era uma posição muito grande. Então eu sempre dou prioridade nessa parte de gerenciamento de risco, né? Não ficar pensando no quanto você pode ganhar, o quanto você vai ganhar, mas como você pode se proteger e uhum. estar tá sempre ganhando. Às vezes eu parto do princípio que eu quero, a hora que eu entro na estrutura, eu já sei, quero saber o quanto eu posso perder. Se eu ganhar é lucro, mas se eu perder, eu já perdi aquele dinheiro. Ele já entrou lá e eu já posso perder aquele dinheiro. Que é onde eu vejo se eu posso ou não entrar na operação, né? É saber só o quanto eu posso perder. Então sempre penso nesse caminho aí. Não, legal. E vamos lá, o que mais tem de dúvida? A outra dúvida é bem assim, em relação a essas mudanças da bolsa, né? Acho que já está confirmada a data do ano que vem, que o exercício vai acontecer na sexta-feira, né? E aí vai poder operar também. O quanto que muda, assim, nas estratégias? Tá certo? É 2 dias a menos aí de desgaste do tempo, mas o que que muda de fato, assim, fortemente, né? Nessas estruturas, ou o caminho do exercício quando você é exercido e de repente você vende alguma coisa, né? As corretoras no Brasil, elas não são tão ágeis assim, né? Algumas delas, né? Então demora para aparecer que a operação foi executada, principalmente no exercício, né? A gente vê acontecendo bastante no grupo, pessoal reclamando dessas coisas.
quanto que muda isso, a hora que for no mesmo dia, poder operar e ser exercido e fazer uma operação errada, assim, por conta dessa dinâmica? Você acha que muda as corretoras? Eu fiquei pensando nessas coisas. Ó, eu particularmente eu não sei como é que vai mudar em termos de posicionamento da corretora mesmo, né? De chamada de margem, de sistema de risco deles. Não faço ideia. Isso é até uma coisa legal para eu bater papo até com o assessor, né? O meu assessor lá, o Daniel, para eu entender como é que vai ser essa mudança mesmo. Em termos de operação, o que talvez possa mudar alguma coisa é o spread de calendário, né? A gente vai Uhum, começar a ver como é que vai ser os resultados a partir dessa mudança e como é que a gente vai ter que fazer a alteração ali da estratégia. Mas eu particularmente eu acho que vai ficar muito melhor, mais uhum, tranquilo. Antigamente a gente podia operar na segunda-feira até 1 hora da tarde, depois foi proibido, né? E só podia um dia antes, e agora o vencimento está vindo para sexta-feira, que é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o vencimento é na sexta, toda sexta-feira, o vencimento semanal, e você pode operar no dia. Então, muitas vezes eu faço rolagem da opção ali aos 45 do segundo tempo e consigo pegar praticamente todo o valor extrínseco ali da série. Então, é bem legal. Vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica aqui no Brasil. Acredito que é mais difícil por você poder operar, é mais difícil de você ter o exercício, de acontecer o exercício, porque muitas vezes vale a pena você encerrar a posição, né? Tanto pelo custo, pelas taxas, uhum, e quanto pela taxa de carregamento, que é alto, o valor extrínseco das opções é relativamente alto também. Então, muitas vezes a pessoa não pede exercício, ela prefere sair da opção mesmo e colocar aquela diferença no bolso. A gente só uhum. vai ter algum tipo de exercício, possivelmente, quando a opção perde liquidez, que aí não tem jeito. E para as puts também, né? Mas para as opções Uhum. europeias. Mas a gente vai ver mais essas mudanças na prática mesmo. O que vai mudar nas nossas Sim. estratégias. Uhum. Eu tava querendo entender se o pessoal já estava imaginando o que que pode acontecer com isso tudo, mas acho que um caminho é por aí que eu estava imaginando, era bem por aí, que acho que o pessoal vai pedir menos exercício, né? Mais fácil sair da operação do que pedir exercício. Isso É, tudo deve mudar nesse sentido, sim. eu acho que vai ser mais tranquilo aí pra gente pra estar operando. Uhum. Vai ser melhor. Agora, para melhorar, só entrar os vencimentos semanais, tá tudo feito. Aí, aí vai ficar bom, porque opera opção, aí vai ficar aumentando a liquidez, então, aí já começa a melhorar muito já. É isso aí. E beleza, mais alguma pergunta? Você tem dúvida ou não? Não, era isso mesmo que eu tava com as dúvidas aí, e esse entendimento aí foi esclarecido aí. Pô, legal, cara. Brigadão aí por participar da mentoria. Espero que você tenha gostado. Pessoal aí do YouTube, se você não está inscrito no canal, faz a sua inscrição, já deixa o seu joinha também. Tá? Eu espero que você esteja aproveitando aí bastante também opções e oportunidades, continue a interação lá com a galera. Eu sempre estou vendo lá o pessoal interagindo, eu vejo sempre você interagindo lá também, então Tô bem sempre bacana comentando lá, ajudando o pessoal. e prazer te conhecer. Né? A gente Prazer, aham. só vê ali por chat, né? Aí agora vê por vídeo, agora o próximo passo é o happy hour aí do opções e oportunidades. A gente do lado de cá já te conhece, já te vê você toda semana, 3 vezes aí, às vezes na semana aí, mas você não sabe quem é ninguém do lado de cá, então tá sendo muito legal essa iniciativa que você teve de fazer a mentoria com o pessoal e conversar e entender quem tá aqui operando lá com as suas recomendações lá, bem legal. Agradeço aí. Pô, que legal. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aí. Valeu, valeu, Leonilson. Obrigado. Falou, tchau, tchau, até mais.